Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus continue nos envolvendo. Nós vamos neste momento buscando fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, as nossas mentes. E vamos buscando sentir a doce presença de nosso anjo da guarda, este companheiro amigo de todas as horas, a quem nós agradecemos por todo carinho, por todo amparo, por toda a inspiração que nos é dada. Vamos saudando e nos ligando a nossa mãe, Maria de Nazaré, mãe querida e amada, nos cubra com seu manto azul de proteção, nos envolva em seu colo de mãe e que possamos sentir em teus braços toda a paz, toda a segurança, todo o amor com que nos envolve. Nos leve, mãezinha, à presença do seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos por todos os ensinamentos, agradecemos pelo imenso amor, agradecemos, Mestre, por tudo o que faz e tudo o que fez por cada um de nós, por ter vindo até a Terra, exemplificado todo o teu amor, todo o caminho que deveríamos e devemos seguir. Obrigada, Mestre, pela sua confiança em nós. E por misericórdia, leve a nossa prece até Deus, que é o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta manhã, pela oportunidade bendita de estarmos reencarnados neste plano da vida, por tudo que somos e por tudo que temos. Carinhosamente, Pai, nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoe as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o Natal. E para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, eu vou pedir licença para fazer a leitura de uma crônica do Natal ditada pelo espírito Irmão X. Diz assim: desde a ascensão de Herodes o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão do Salvador que viria enfim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito. Dos confins do Mar Morto às terras de Abilena, tumultuavam notícias de suspirada reforma. Irmãos hábeis preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram burilados em Cesareia, tapetes primorosos eram tecidos em Damasco, vasos finos eram importados de Roma, perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados
a cobiça, cediam verdadeiras fortunas ao templo de Jerusalém após ouvirem as predições dos sacerdotes. E filhos tostados do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam ajudar nas homenagens ao celeste renovador. Tudo era febre de expectação e ansiedade. Palácios eram reconstruídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados. Touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha rutila no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para seu berço de luz. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu, mas nem príncipes, nem doutores, nem sábios e nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam, estendendo-lhe os braços. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alvo. E porque as vozes do céu se fazem ouvir, cristalinas e jubilosas, cantam eles também. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali, na estrebaria singela, então ele e o povo com ele, inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa. Lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura, reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda com ele, em sua divina magnificência, que elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa, sejas por enquanto terno e generoso para com o próximo somente um dia. Pouco a pouco aprenderás que o espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Então serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu. Jesus nasceu. E o Mestre do Amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, uma psicografia de Chico Xavier. Então, hoje, neste dia muito especial, em que comemoramos o nascimento de Jesus, uma data simbólica, vamos refletir em algumas situações exemplificadas por ele, relatadas no Evangelho de Lucas, trazidas por Emmanuel, no livro do qual trouxemos a crônica anterior. Mas que, para além da história vivida por Jesus, possamos nos colocar, nos observar, como temos nos comportado e o que podemos fazer para começarmos a seguir os caminhos de Jesus. Jesus veio à Terra por cada um de nós, depositou uma fé enorme em nosso potencial e aqui reencarnou, trazendo através de seus nobres exemplos os caminhos que devemos seguir. Ou seja, a confiança de Jesus em nós é tão grande que ele acreditou que todos um dia seguiriam seus exemplos. E o povo daquela época não era mais fácil do que o povo de hoje.
e mais de 2000 anos se passaram. Porém, Jesus continua confiando no despertar dos corações. Como anda minha fé nos homens? Outro aspecto importante é que Jesus não se preocupou em estipular um tempo para que sigamos seus exemplos. Claro que precisamos estar certos que quanto antes conseguirmos, melhor será para nós mesmos. Mas da parte de Jesus não existe impaciência. Ele espera pacientemente o dia que cada um dirá: Eis-me aqui, Senhor. Se pensarmos nas relações humanas, veremos que a paciência é uma virtude que harmoniza o convívio entre os homens. Nos faz entender que tudo tem seu tempo e que o outro também tem o seu tempo próprio de realizar as suas coisas. Nós temos respeitado o tempo do outro? Encontramos nos relatos da vida de Jesus a humildade desde o seu nascimento, numa estrebaria, até o reconhecimento de que ninguém iria ao Pai senão por ele. Ou seja, ele se via como realmente é, nem mais, nem menos. Viveu na simplicidade de uma vida material, mergulhado numa profunda comunhão com o Pai, dizendo que seu reino não era deste mundo, mas se sujeitando às leis que regiam o lugar que vivia. Exemplo de vitória sobre o orgulho e obediência às leis materiais. Ele que fora tão esperado, que era o Filho de Deus, que libertaria aquele povo, poderia chamar para a divulgação da Boa Nova os mais inteligentes da época, os mais bem colocados em posição social. Mas, como nos diz Emmanuel, ele convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Pessoas simples, dedicadas ao trabalho, seguiram Jesus, envolvidas pelo amor que emanava do Mestre. E através da fé e vontade de seguir Jesus, foram capacitados, venceram as lutas. Jesus nos afirma que não veio para os sãos e sim para os doentes. Porque entender doentes, ou melhor, podemos entender doentes como todos aqueles que necessitam de auxílio, tanto aqueles que passam por dores físicas como dores morais. Quantos ao nosso redor vivem presos ao vício, aos enganos da sensualidade, aos desejos incontroláveis? Como agia Jesus com irmãos em semelhante situação? Jesus vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira da luz. Pensamos nas fraudes, nos impostos exagerados que nos cobram, naqueles que tiram de uns para viverem confortavelmente. Muitos se revoltam, é natural, pois ainda não desenvolveram a ideia de que são irmãos nossos, ainda acumulando altos débitos. Mas já paramos para pensar o quanto a raiva, o ódio, que às vezes endereçamos a essas pessoas, nos desgastam, nos fazem sofrer? Sabiamente, Jesus chama Zaqueu mergulhado no conforto da posse material e faz dele o administrador consciente e justo. Se não é possível mudar a situação, então endereçamos uma prece de coração aberto para a transformação dessas pessoas, para que nossos sentimentos possam ser aproveitados pelos mensageiros celestes, auxiliando a transformação destes nossos irmãos e não nos esquecendo nunca da paciência para com os outros. O que temos feito quando as pessoas não entendem nosso ideal, se afastam de nós e tomam rumos diferentes do que desejamos?
A exemplo de Jesus, ele não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o Evangelho até o martírio e a crucificação. E quando as pessoas duvidam de nós e o orgulho nos salta ao peito, temos um olhar sereno ou partimos com tudo para cima do outro, pois ele não tem o direito de duvidar de mim? Lembremos Jesus. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até o sacrifício. E não podemos deixar de pensar naqueles que não nos compreendem e até nos perseguem. Não é uma situação fácil. Muitas vezes quem passa por essas situações são chamados a provas duras de perseverança, de autocontrole. Jesus nos dá o exemplo. Ele não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. E a doutrina dos Espíritos também nos traz o consolo, nos mostrando a lei de ação e reação, muitas vezes ligada a outra reencarnação. Em algumas situações, adquirimos antipatias que só através de nossas atitudes de amor conseguiremos reverter. Então, como vemos, a vida, a trajetória de Jesus é rica em ensinamento que podemos aplicar no nosso cotidiano. Como na crônica, às vezes vamos conseguir fazer a princípio somente por um dia, mas se tivermos boa vontade em vigiar cada um a si mesmo, aos poucos vamos conseguindo aplicar com mais constância. Não nos prendamos apenas no grande sacrifício ou no grande exemplo do martírio na cruz, mas busquemos cada convívio, cada tarefa relatada pelos evangelistas, e assim teremos condições de associar os ensinamentos à nossa própria experiência. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. O período do Natal é uma data em que muitos se sensibilizam e buscam boas atitudes, pois rememoram aspectos bons vividos por nosso Mestre. Essa é a energia que faz com que sintamos algo de bom ao nosso redor, que compreendamos a energia do Natal, os exemplos de Jesus e façamos renascer em nós, hoje e a cada dia, o amor do Cristo. Feliz Natal para todos, que Jesus esteja presente em nossos corações. E assim, ainda envolvidos pelo imenso amor do Cristo, nós vamos vibrando intenso amor pela paz e pelo bem do planeta Terra. Nós vamos vibrando muito amor por todos os homens neste planeta, para que o Evangelho de Jesus possa chegar a cada coração, iluminando a todas as consciências, vibrando muito amor por todos os nossos familiares, por aqueles que são mais caros aos nossos corações, vibrando por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, vibrando intenso amor para que aqueles que se encontram sofrendo, se encontram em leitos de dor, possam receber neste momento o alívio
para as suas dores, sejam físicas, sejam morais, vibrando intenso amor por aqueles que se encontram nos enganos do mundo, envolvidos pelas paixões, vibrando intenso amor por aqueles que se dizem nossos inimigos e deixando vibrações de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver maior necessidade neste momento. E assim nós vamos dando graças a Deus e que assim seja.